Neste vídeo, vamos encarar de frente uma pergunta que acompanha muita gente desde a infância. Afinal, qual é a igreja verdadeira aos olhos de Deus? Será que é uma denominação específica, uma placa, um sistema mais certo que os outros, ou algo totalmente diferente do que a religião ensinou? Se você já se perguntou se está no lugar certo, se tem medo de estar fora da vontade de Deus por causa de prédio, costume ou organização religiosa, então este estudo é para você. Pode mudar a forma como você enxerga a igreja, fé e pertencimento. Você vai querer assistir até o fim. Igreja verdadeira aos olhos de Deus. Muitas pessoas vivem ansiosas, com medo de estar na igreja errada, porque foram ensinadas a olhar para a placa, costume e regras. Mas Jesus falou de igreja como algo que ele mesmo edificaria sobre pessoas que reconhecem quem ele é, quando disse em Mateus, capítulo 16, versículo 18: edificarei a minha igreja, não minha denominação registrada em cartório. A Escritura mostra que a igreja verdadeira não é um prédio, mas o corpo de Cristo, e uma casa espiritual feita de pessoas vivas. Paulo afirma que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E Pedro diz que nós somos pedras vivas, edificadas como casa espiritual, em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quando o sistema antigo terminou com a destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 d.C., aquilo marcou o fim do culto centralizado em um prédio e a plena manifestação da Nova Jerusalém como povo de Deus, como se vê em Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23, onde somos apresentados como Igreja dos Primogênitos, e em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 3, onde Deus habita com os homens na sua cidade, que é figura desse povo reunido. Na antiga aliança, o foco era ir a um templo físico. Na nova aliança, Deus declara que nós somos o seu santuário, como Paulo ensina em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ao dizer que somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. O que significa que a verdadeira igreja é onde esse Deus único, revelado em Cristo, vive em pessoas e se expressa por meio delas. Na prática, isso significa que a igreja verdadeira não se mede por estilo de culto, tamanho do prédio ou quantidade de regras, mas pela realidade de Cristo reinando no meio de um povo que vive como corpo, cuidando uns dos outros, repartindo, perdoando, servindo e reconhecendo que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como está em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, e que quem vê a ele vê o Pai, como afirmou em João, capítulo 14, versículo 9. No dia a dia, isso corrige a ideia de caçar a igreja perfeita e convida você a discernir. Este grupo de pessoas aponta para Jesus como centro, vive a liberdade da obra consumada, não manipula com medo de perder salvação, não coloca tradições acima do amor. Então aí há a expressão de igreja verdadeira, ainda que haja falhas humanas, porque o padrão não é perfeição institucional, é manifestação de Cristo. Aplicação prática para o seu dia a dia. Quando você observar uma comunidade, perceba se ela te conduz para uma relação simples e viva com o Deus único revelado em Jesus. Se te lembra que você já é templo e nova criação, e se te encoraja a viver responsabilidade, amor e serviço, e não culpa, ameaça e controle. Assim, ao invés de viver trocando de lugar por medo, você aprende a ser igreja onde está, deixando que a vida de Cristo se manifeste em você. Perguntas para reflexão. Em que momentos você confundiu igreja com prédio ou instituição e se esqueceu de que é corpo de Cristo? O que mais pesa na sua mente hoje? O medo de estar no lugar errado ou a alegria de saber que Deus habita em você?
Ao olhar para sua comunidade atual, o que mais aparece? O nome de Jesus e o cuidado mútuo, ou apenas tradição, cobrança e disputa religiosa? Diante disso, um passo concreto é chegar diante de Deus em oração simples e dizer: Senhor Jesus, mostra-me onde e como o Senhor quer que eu seja a expressão do teu corpo. E, a partir daí, escolher se envolver com pessoas e viver o amor na prática. Porque a igreja verdadeira não é só o lugar onde você senta aos domingos. É a vida que você deixa o Cristo que habita em você derramar sobre os outros todos os dias.